Livro Provocando a Sorte, de Lu Valência, um guia para a vida e os negócios. Capítulo: Crise é a melhor coisa que pode te acontecer. Quando eu comecei a trabalhar em casa, fazia faculdade de manhã e ganhava R$ 300 no estágio à tarde. Mas meu pai, que era um homem latino, extremamente machista, não queria que eu trabalhasse. Minha casa virou um inferno, porque meu pai, com a mente escassa que tinha, falava que eu não podia trabalhar, já que sempre tinha arroz e feijão em casa, então não era para eu trabalhar. A minha mãe me botou para fora de casa e me disse: virou um inferno depois que você começou a trabalhar, mas eu acredito demais em você. Minha mãe foi sempre a minha águia, sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Sempre me disse para eu não repetir a história dela e eu cresci acreditando nisso. Por isso eu me tornei o contrário da minha mãe, porque ela mesma me disse isso e eu sou muito grata. Então ela disse para ir embora de casa e me deu um pouco de dinheiro que ela tinha guardado às escondidas. E eu fui. Chegando a São Paulo, deu para pagar uma pensão de 21 dias. Era uma pensão para prostitutas muito simples. Eu fazia estágio e com o dinheiro do estágio pagava ônibus, metrô e almoçava. Logo o dinheiro acabou e eu não tinha para onde ir. Eu não tinha família no Brasil, não tinha tia, primo, cunhado, avô, tataravô, não tinha ninguém para bater na porta. Assim que eu saía do meu estágio, sem ter para onde ir, a minha única opção por alguns dias foi dormir no metrô de São Paulo até meia-noite, que é quando os trens param. Eu entrava nos metrôs de São Paulo, ficava indo e voltando até meia-noite, dormia um pouco quando me sentia um pouco segura. Quando fechava, já que os trens iam para o pátio, eu saía e procurava um banheiro dentro da estação do metrô, me escondendo, porque os guardas passavam olhando para ver se tinha alguém dentro. Escondi-me e passei perigo várias vezes, tendo que sair correndo para me salvar. Muitas outras vezes tive que limpar o chão com papel higiênico e foi numa dessas madrugadas que eu entendi e que eu decidi mudar a minha vida. Mesmo sem eu ter nenhuma condição, mas tendo a coisa mais preciosa da vida, que era a absoluta falta de condições. Foi ali, de madrugada, no banheiro do metrô, que eu falei com Deus. A minha mãe tinha colocado dentro da minha mochila algumas coisas, entre elas uma Bíblia. A Bíblia é meu livro da cabeceira. A Bíblia é meu livro de guia de mente abundante. Se você quer mudar a sua mente, transformar a sua mente escassa em mente abundante, você precisa ter a Bíblia como um dos seus guias. Eu abri e li a Bíblia. Eu nunca, jamais na minha vida vou esquecer o que aconteceu esse dia para mim aos 17 anos. Abriu na parábola dos talentos. E quando eu leio aquilo, na minha maior falta econômica e de oportunidades, com fome, com frio, sentindo medo, eu falo: meu Deus do céu, aqui está a receita, aqui está. Deus, o Senhor me deu, Ele me ama muito. Porque minha mãe sempre dizia para mim: você é a menina dos olhos de Deus. E eu, toda metida, cresci acreditando nisso, que eu sou a menina dos olhos de Deus. É tão bom ser a menina dos olhos de Deus porque Ele nunca te perde. Ele está ali e é a gente que se esconde. E eu disse: Deus me deu a receita e eu vou compartilhar com vocês agora. A parábola dos talentos. A Bíblia diz que havia um senhor muito bom de coração e dono de muitas terras, que um dia disse o seguinte aos seus 3 servos: eu vou me aposentar por um tempo e vou embora. Mas vou pegar tudo isso que eu tenho e vou deixar alguma coisa com vocês. Então ele pega 5 talentos e fala: fulano, para você vou dar 5 talentos. Para você eu vou dar 3. E para você eu vou dar 1. E isso me chamou muito a atenção naquele momento, da minha maior falta em um banheiro público. Eu falei assim: espera aí, se esse dono das terras é tão bom, é tão rico, tem tanta coisa, por que ele está fazendo diferença na hora de dar os talentos? Aí veio um dos grandes segredos que transformaram a minha mente escassa
em mente abundante? É porque aquele senhor, com certeza absoluta, conhecia o nível de produtividade, de valentia, de seriedade e de consciência das decisões de cada um dos seus servos. Logo, não é que a vida só te dá isso. É que talvez você venha mostrando que o seu nível de comprometimento, de produtividade, de nível de seriedade com suas decisões, só dá para aquilo. E eu imediatamente fiz a pergunta para Deus: quem seria eu? Eu seria a que receberia os 5 talentos, os 3 ou 1? Eu vou te fazer essa pergunta, porque oportunidades não se perdem, elas apenas passam de mãos. A Bíblia diz: mãos diligentes enriquece. Simples assim. Diligência quer dizer valentia de se colocar no campo onde as coisas acontecem. E onde as coisas acontecem? É onde está aquela tal sorte que todo mundo pede. É onde estão os resultados que todo mundo pede. É no campo da ousadia de, mesmo numa dificuldade, fazer o que tem que fazer. Naquele momento tomei minha primeira grande decisão. Eu pedi para Deus assim: Deus, me coloca esses anos de terras, coloca daqui para frente amos de terra que queiram me dar alguns talentos, porque eu vou mostrar para o mundo que eu sou aquela que pode receber 5 talentos, porque eu vou sair para multiplicar 5 vezes mais. E eu te pergunto, diante de todas as portas abertas e as fechadas, para você até agora, o que você tem demonstrado? Qual desses servos você seria? A Bíblia diz que nós somos majordomos, senhores e donos da casa, que é o planeta inteiro. Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou à sua imagem e semelhança e Ele nos dá toda a criação para governar, mas também nos dá o presente mais maravilhoso de todos, o nosso livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? É o nível de seriedade e consciência que eu vou ter nas decisões em relação àqueles talentos. Foi o que aquele servo fez, o dos 5. Ele saiu e foi negociar e trabalhar nisso. O de 3 também saiu. Porém, eu fico imaginando o do 1. Lá no fundo, ele sabia o que ele merecia. Tanto que ele nem questionou. Fico pensando, se por acaso eu tivesse recebido 1, perguntaria: se você é tão bonzinho, por que está dando 5 para ele? O amo sabia quem eram eles. Se conheciam. Porque no fundo a gente conhece. A Bíblia diz: preguiçoso e medroso não herdará as abundâncias da vida que Deus tem preparado. A preguiça e o medo não fazem parte daquela mente abundante que vai colher as promessas que Deus tem. O do 1 talento vai lá e esconde. E quando o Senhor volta, ele diz: Senhor, sabendo que o Senhor é muito bom, mas também sabendo que o Senhor é pão duro, eu guardei. Porque quem tem é exigente. Porque quem tem riqueza para dar, também vai exigir, porque sabe o quanto custou. A segunda lição de mente abundante que eu tive: a ousadia. Eu tinha visto na minha família, em todas as minhas gerações passadas, fazerem isso. Todas. A mente escassa só olha a falta. O como? Mas como eu vou fazer isso? Mas como se eu tenho isso? Como? A mente abundante não olha o como. Qual é o seu nível de produtividade? Porque qual é o seu nível de produtividade? Você pode ter a oportunidade, você pode ter o talento que for, você pode ter o projeto que for, você pode ter o melhor produto, a melhor campanha, você pode ter o pior produto, a pior campanha, a pior empresa, a melhor mentora, a pior mentora, mas se a sua mão for indiligente na produtividade, nada vai acontecer. Eu decidi naquele momento trabalhar para que quando as oportunidades viessem, eu estivesse disposta a agarrar e trabalhar. Isso exige muita ousadia e exige muita valentia. Onde a sorte dos resultados acontece, existe a valentia. Onde a sorte dos milagres acontece,
Existe valentia e existe ousadia. Essa foi a segunda lição de mente abundante que eu tive nas minhas maiores faltas, a de que eu precisava ser ousada. Seu medo tira a ousadia, e onde não tem ousadia, não tem as abundâncias de Deus. Não sei como está o seu barco agora, mas pense naquela cena de Jesus e seus discípulos na tempestade. Pedro e os outros discípulos estavam naquele barco e você acha que Jesus não sabia que estava acontecendo aquela tempestade? Ele sabia e pensava, deixa eu observar como é que eles vão reagir. Eles ainda estavam no processo de transformar a mente deles. Diz a Bíblia que ele acordou e falou assim, vocês estão assustados? Os caras tinham visto Jesus curar, ressuscitar, mas mesmo assim eles tiveram medo. E nós também teríamos no lugar deles, porque nós viemos de uma cultura escassa e de mente pobre. E eu te pergunto, você tem a ousadia? Qual seria o nível da ousadia de, em plena tempestade, onde para cima e para baixo, ou com uma crise dessas, você botaria o pé para fora do barco? Mas foi ali que o milagre aconteceu. Só quando, através da ousadia de Pedro, o mar se acalmou. Pedro andou e a ousadia dele abrangeu e cobriu aqueles que estavam no barco dele. As decisões que mudam a nossa vida exigem ousadia para mudarmos a nós mesmos. Lembre-se disso. Esteja onde as coisas acontecem.